Você sabia que antes de 1900 era muito difícil fazer censos demográficos no Brasil? Pois é. Isso acontecia porque no Brasil afora era muito complicado manter cartórios, órgãos institucionais representando o governo central, e na prática quem fazia isso era a Igreja Católica. Nasceu, morreu, casou, você vai lá na sua paróquia e vai receber um documento eclesiástico, nem civil era. Porém, conforme o século XIX ia acontecendo, algumas tentativas civis de censo aconteciam. Uma grande e bem famosa é o Censo Nacional de 1850, que falava que o Brasil tinha 5 milhões de habitantes. Porém, em 1872, me chama muito a atenção, que é um censo do município de São Paulo, que falava que essa cidade, que hoje, em 2026, que tem 11 milhões de habitantes e é uma das maiores cidades do mundo, tinha naquele momento 30 mil habitantes. Esse censo ficou muito na minha cabeça, principalmente quando agora, domingo, dia 25 de janeiro, São Paulo comemorou 472 anos. E ficava na minha cabeça de historiador, caramba, como a pequena vila de São Paulo do Piratininga, ali na região do pátio do colégio, na Sé, se tornou uma metrópole de tamanho planetário. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bastante história social, política e econômica da maior cidade brasileira. Antes de seguir com o vídeo, prazer, Felipe Araújo, o apelido Forno, doutorando em História Política, e vou aqui te apresentar o canal História Direto do Forno. Curte, compartilha, se inscreve, que tem muito material bom aqui já colocado e que vai aumentar ainda mais no decorrer do ano. Para a gente começar a falar de São Paulo, temos que começar a falar de outro Brasil. Aquele Brasil que inicia sua colonização a partir de 1530. Não contamos o Brasil colônia a partir da chegada de Cabral em 1500. Só na década de 1530, Portugal vai mandar uma missão colonizadora chefiada pelo português Martim Afonso de Souza, que tem como missão instaurar a colonização através das capitanias hereditárias. São quase 15 aqui no Brasil, a maioria despovoada, que não vai para frente, com apenas 2 exceções, São Vicente e Pernambuco. Claro que a gente pode problematizar mais isso, temos até vídeos disso no canal, mas o que importa é que na capitania de São Vicente, ali balizada pela recém-fundada cidade de São Vicente, e ali no litoral paulista, que a gente vai ter um embrião dessa capitania que vai dar bastante certo por 2 fatores. Primeiramente, a estabilidade demográfica, com portugueses conseguindo fazer relações com os indígenas e sobrevivendo. E 2, é a questão da estabilização econômica, já que as primeiras plantações introduzidas ali por Martim Afonso de Souza, que inclusive é o capitão ali de São Vicente, vai dar muito certo, já que as plantações de cana já eram conhecidas pelas ilhas que Portugal faz no seu projeto colonizador no século XV, e ali vai se encontrar bastante incremento para esse tipo de economia, bem colocada por causa da geografia, do solo, etc. A questão é que São Vicente era muito litorânea, muito aberta para ataques estrangeiros, como muitas vezes vai acontecer, e dessa maneira era muito necessário fazer uma cidade que protegesse, de preferência com alguma coisa geográfica a envolvendo, para garantir a estabilidade da missão colonizadora ali na capitania. Atravessando a Serra do Mar, uma serra muito grande que os indígenas tinham conhecimento desde tempos imemoriais, mas que os portugueses não, você vai ter, em 1554, a fundação de São Paulo do Piratininga. Piratininga é o antigo nome do rio Tamanduateí. Na língua tupi, quer dizer rio do peixe seco. Na época das chuvas, o rio transbordava e ocupava toda essa área. Quando a água baixava, muitos peixes ficavam presos e acabavam morrendo. A morte desses peixes atraía as formigas, e atrás das formigas vinham os tamanduás. O rio do peixe seco se tornou o rio do tamanduá, o Tamanduateí. Quando os jesuítas chegaram, aproveitaram a sabedoria dos índios e instalaram sua capela ao lado das 2 tribos que viviam no alto dessa colina. A questão, e isso é muito salientado por muitas leituras clássicas e corroborado por muitos articulistas e historiadores recentes, é que São Paulo
pouco importava para o resto do Brasil. Já que por mais que São Vicente seja uma capitania que vai dar certo, tem uma iniciativa econômica, ela nem se comparava à economia açucareira de Pernambuco, que vai ser um grande foco no Brasil ali no século XVI e XVII, e o mais importante é que isso vai ser tão poderoso que vai estimular a primeira capital do Brasil, Salvador, na Bahia, fica próximo do núcleo econômico da época, que era justamente Recife e depois Olinda, ali na região de Pernambuco. O ponto é que São Vicente e São Paulo, principalmente, não têm tanta importância e acabavam se baseando principalmente nas trocas econômicas com os indígenas, as questões extrativistas de pau-brasil e o que eles conseguiam com a produção açucareira ali da região. Mas nada de forte riqueza. Esse cenário vai mudar e isso é bem interessante ser falado porque nós vamos ter dois historiadores que classicamente colocam a descrição desses momentos. Nós vamos ter, primeiramente, o Afonso Toné, que vai ter uma obra em 1928 chamada A História Geral das Bandeiras Paulistas, e depois um livro do Sérgio Buarque de Holanda, em 1957. Sérgio, pai do Chico Buarque, que não é esse aqui é o Visão do Paraíso, mas é da mesma época intelectual do Sérgio, mas que o nome do livro é justamente Caminhos e Fronteiras, onde ele problematiza bem mais as questões dos bandeirantes e do Toné. O ponto é que o Toné vai argumentar que as bandeiras que vão surgir ali em 1610, 1620, que vão ficar realmente fortes ali na região, começavam em grande parte na capitania de São Vicente, muitas vezes ligados ao município de São Paulo, e que dali eles saíam desbravando e explorando o território que ainda seria brasileiro, num contexto bem complicado e também bastante miscigenado. Os bandeirantes queriam escravizar indígenas, procurar questões econômicas, como o próprio comércio através dos rios, as chamadas monções, mas também questões de pedras preciosas, que ainda não tinha sido colocado no Brasil desde a descoberta, mas é através das bandeiras que São Paulo vai se privilegiar e muitas vezes em questões de mapas aparece que a capitania de São Paulo engloba toda a massa interiorana brasileira. O ponto é que o Toné faz um elogio muito grande a esses bandeirantes e dando uma importância, uma ênfase que às vezes é muito mais bairrista do que simplesmente empírica, já que é muito consenso que no Brasil colonial as principais regiões vão ser Pernambuco com economia açucareira durante o chamado ciclo do açúcar, Maranhão com uma potência algodoeira muito forte também e no século XVIII, ali em 1700, Minas Gerais com a região da exploração do ouro. São Paulo é uma região de bastante mercado interno, uma plantação muito de subsistência e que, por mais que não seja completamente desértica, um velho oeste sem dinheiro, você também não tem a mesma importância do que as economias exportadoras. É o que vem em interpretações antigas, como do Caio Prado Júnior ou mesmo Celso Furtado, que colocam uma força do Brasil como um lugar explorador e exportador de commodities. Enquanto o Toné vai colocar que, na verdade, o mercado interno e a exploração econômica e territorial dos bandeirantes paulistas não pode ficar de fora. Então, no caso do Toné, é bem interessante porque ele vem num contexto de reforçar o capital econômico paulista, ele está ali chefiando o Museu Paulista, entre outras questões institucionais para dar essa ideia bem clássica de São Paulo é grande porque os bandeirantes já eram grandes. O que a gente vai utilizar para esse vídeo é entender que, de fato, os bandeirantes eram de longe a maior questão econômica ali, junto às monções, claro, na economia de São Vicente / município de São Paulo. Mas não dá nem para comparar com o que era no Norte e no Nordeste. E o ponto é que mesmo na exploração do ouro, mesmo com Minas Gerais sendo cada vez mais explorada e muitos bandeirantes paulistas vão se mudar para lá para explorar as pedras preciosas, São Paulo, município, continua muito pequeno e muito voltado para a economia regional. É uma cidade prosaica, com muita terra verde, com muita gente que se conhece e com uma ideia, de fato, não tão presente de escravidão negra como no Norte e Nordeste, voltado para a exportação. Tem as suas características interioranas e regionais, sim, porém, com escravidão indígena, bastante miscigenação, bastante troca de comércio com indígenas e bastantes massacres também. Só que a situação de São Paulo começa a mudar, como eu disse, com a exploração do ouro, ali principalmente
principalmente entre as décadas de 1720 e 1780, e com isso, São Paulo tem muito intercâmbio comercial, principalmente num caráter mercantil de mascates mesmo, que vão vender produtos, culinária, ferramentas para essa economia do ouro ali na região da Vila Rica, etc., nas Minas Gerais. E mais o ponto é que essa questão do ouro vai mudar o eixo econômico do Brasil, que era do Nordeste açucareiro, e vai passar para o Sudeste. Não à toa, Salvador deixa de ser capital e o Rio de Janeiro assume em 1763. Mas a grande questão é que conforme você vai tendo revoltas, a independência começa a se alicerçar no início do século XIX, São Paulo ainda não tem importância quase que nenhuma. Só que esse quase importa, porque dessas burguesias, que a gente pode até falar no sentido mais de comerciante e menos marxista, essa burguesia paulista e paulistana vai, dessas questões de mercado interno, ter o seu capital intelectual também. Vão ser enviadas pessoas para estudar na Universidade de Coimbra e nós também vamos ter uma academia de direito desde o século XVII, ali na região que inclusive depois será a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da USP. E antes mesmo de existir o curso no século XIX, você já tem questões dessas nos séculos anteriores. Então, dessas questões intelectuais, que orbitam muitas questões econômicas também, São Paulo vai ter um mínimo de importância. Mas nem se compara, por exemplo, a Santos, que tem uma força econômica muito forte por causa do Porto de Santos. Quando a gente pensa na independência do Brasil, José Bonifácio não era paulista, ele era santista. As famílias dos Andrade Silva tinham essa questão muito forte, ligada à exportação, entre outros fatores. Mas a partir da independência e a partir de várias questões do período regencial, indo para o segundo reinado, com Dom Pedro II, você tem na década de 1830 uma mudança excelente, que são as mudanças políticas em 1834 durante o período regencial. A ideia ali é que você tenha mais autonomia para as províncias e que a economia seja mais descentralizada. Isso vai ser bem interessante para São Paulo, porque eles vão poder colocar as próprias noções econômicas na região, sem obedecer tanto ao Rio de Janeiro, agora capital do Império do Brasil, e mais que isso, a economia paulista da província de São Paulo vai começar a se estimular por questões de transporte. Uma das principais questões, como eu disse, é a questão da Serra do Mar, uma fronteira geográfica que coloca o Planalto de São Paulo em relação ao litoral paulista. É muito difícil, e era muito difícil até o século XIX escalar aquilo. Você tinha alguns caminhos sendo feitos, os caminhos indígenas viraram caminhos como a Calçada do Lorena, do engenheiro europeu que vai fazer um caminho de vários dias de mula, que é muito complicado, mas tem toda uma logística de lugares para se descansar e tudo mais, que inclusive Dom Pedro I, na época da independência, quando vai chegar nas margens do Ipiranga, está subindo esse caminho, mas a grande questão é que São Paulo vai começar a cobrar pedágio dos tropeiros, mascates e pessoas que viviam fazendo esse percurso de desce São Paulo, sobe São Paulo. Até porque essa questão do Porto de Santos para ir para o interior, inevitavelmente a questão geográfica de São Paulo, ser a primeira grande cidade ali, já diz muita coisa. Com essa questão dos pedágios, você tem um alicerce econômico bastante forte, que vai ser recolocado para novos caminhos, e ali você já tem uma novidade, o café. Nada vai ser tão importante para São Paulo como o chamado ciclo do café, e que é bem interessante porque ele não nasce em São Paulo. A questão do café, que existe no Brasil desde o século XVIII, mas vai se encarar com força no século XIX, vai ser no Rio de Janeiro, muito ligado às burguesias que se tem ali na capital, primeiro da colônia, depois do Império. E isso é bem interessante porque é uma economia que vem de capitais, dinheiro a ser investido, de tráfico de escravos, que vem das questões metropolitanas de funcionários públicos que vão pegar os seus salários e investir em fazendas. Então, são questões econômicas que vão se retroalimentando. A questão é que o solo do café vai sendo completamente exaurido conforme você planta. E ali na década de 1860, na região do Vale do Paraíba, que inclusive engloba regiões de São Paulo, como Taubaté, São José dos Campos, entre outros, vai começando a ser atacado.
e você começa cada vez mais interiorizar o território buscando terras melhores, até você encontrar no interior de São Paulo a chamada Terra Roxa, que é literalmente um solo muito rico de cor vermelha que deriva da questão basáltica da região, muito alicerçada a questões geológicas de muito tempo atrás. A questão é que com o caminho sendo liberado de São Paulo até o litoral e o café sendo explorado cada vez mais no interior, do Vale do Paraíba até o oeste paulista, você tem São Paulo como um entreposto comercial inacreditável, sendo um lugar dos transportes e que onde o capital financeiro vai ser melhor alicerçado, por pegar tanto o pessoal que vai exportar esse café ali em Santos, que tem negócios com estaleiros, navios e o próprio mercado financeiro de ações que vem da exportação do café, mas também as elites fazendeiras do interior que precisam passar por São Paulo para mandar o seu café para Santos. Então a questão geográfica e dos transportes que São Paulo resolveu nessas questões que eu falei do período urgencial, colocam São Paulo numa posição excelente. E não só. A questão interna de São Paulo, com os seus advogados, academias de direito, e que a partir de 1827 vai ter de fato a Faculdade de Direito, que depois vai ser da USP no Largo de São Francisco, colocam São Paulo ainda como periferia do Rio de Janeiro, mas numa situação de bastante transição. A ponto que em 1870 você tem essa questão dos 30 mil habitantes, mas que em 1900 você já tem um aumento gigantesco, como vocês podem enxergar nessa tabela. E isso é bem curioso de ver, porque São Paulo vai se desenvolvendo com o tempo. No primeiro momento, você tem as cidades dos fazendeiros de interior, como Sorocaba, Campinas, Jundiaí, Rio Claro, que vão se proliferando, Itu, que vão se desenvolvendo, mas depois de um certo momento, por causa das pressões do mercado financeiro, o tamanho dos volumes de vendas, a circulação de dinheiro, São Paulo acaba sendo o destino natural para centralizar as questões econômicas, e aí você tem a ideia do capital das fazendas ser executado cada vez mais na cidade de São Paulo e, inclusive, esses fazendeiros morarem lá. É o início do abandono do centro velho de São Paulo, ali focado muito na Sé, e o nascimento do novo centro de São Paulo, focado nos bairros como República, como Higienópolis, como Consolação, entre muitos outros. E a ideia é bem urbana, no sentido que você vai ser construído o viaduto do chá para separar São Paulo velha de São Paulo nova, com um discurso bastante eugenista, branco e civilizacional. Não à toa, a questão do século XIX de São Paulo é bem interessante porque uma das marcas principais é a imigração. E a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, você tem a proibição do tráfico negreiro. Então, você tem primeiramente um tráfico interprovincial de muita gente do Nordeste, sejam proprietários e sejam escravos vendidos, vindo para São Paulo para trabalhar nas plantações de café do interior, mas depois de um tempo, a ideia civilizacional do trabalho assalariado vem bastante, trazendo e colocando em forma de propaganda e outras questões aliadas a discursos de raça, imigrantes europeus e asiáticos, principalmente italianos, espanhóis, portugueses, e depois vão ser hordas de japoneses, sírio-libaneses, poloneses e por aí vai. Lembrando que essa galera europeia representava uma ideia civilizacional na questão da raça, mas eram sociedades bastante pobres, que vinham para o Brasil com uma desculpa de nova terra, uma terra livre, um lugar sem guerras e com um clima melhor. E muita gente ainda vivia sob uma lógica bastante escravista, já que não é porque chegou um cara branco que o proprietário da fazenda vai mudar muito o que vai ter nele. E o mais diferente também é que muitos imigrantes ficavam na cidade de São Paulo, porque você chegava nos navios em Santos e subia para a chamada casa de passagem que ficava em São Paulo antes dos futuros coletadores de café, entre outros, fossem para o interior para receber justamente as suas terras, os seus trabalhos. Então, muita gente acabava passando por São Paulo nesse sentido, mas também ficava em São Paulo fazendo bairros de imigrantes. A proliferação da imigração na zona urbana de São Paulo vai deixar marcas muito grandes, até mesmo porque muitos comerciantes, muita gente rica vai vir para cá, e vai ter muita gente pegando esse processo de urbanização que você precisa fazer a economia rodar para esses imigrantes que chegam e que ficam na cidade. Não à toa, muitos imigrantes de várias etnias, mas principalmente a italiana, vão deixar sua marca. E, inclusive nos bairros. Não à toa a gente vai ter bairros como a Bela Vista, povoado por italianos, o bairro do Brás, o bairro da Moca,
A Moca, inclusive, é bem interessante porque vai ser lá que vai ter uma das principais indústrias do Brasil no fim do século XIX, que é o cotonifício Cresp, de Rodolfo Cresp, que vai ser, inclusive, uma região muito mal aproveitada hoje em dia, porque ficou lá o galpão num dos lugares que mais colocou mão de obra imigrante para trabalhar. Também temos as indústrias Matarazzo, do Conde Matarazzo, os empreendimentos mercantis do Giuseppe Martinelli, entre vários outros. Mas o grande ponto é que o capital do café, e também muito aliado a essa questão da imigração, está possibilitando que esse dinheiro circule e financie essas indústrias. Não à toa, esse dinheiro do café vai colocar pessoas como o próprio Barão de Mauá, ainda no meio do século XIX, para ter uma importância muito grande. E o mais interessante, as indústrias, as colheitas de café, os imigrantes, tudo isso estão centralizados, unidos na questão tecnológica das estradas de ferro. A primeira indústria do Brasil é a Via Mauá, do Barão de Mauá, ainda ali no Rio de Janeiro. Depois a gente vai ter a Central do Brasil, e aí, na década de 1860 para 70, a invenção da São Paulo Railway, que pegava a estrada de Jundiaí para Santos. Jundiaí recebia do interior o café e era levado para Santos para ser exportado. A questão da aproximação das estradas de ferro faziam com que a questão dos imigrantes se mostrasse como um elemento importante para o mercado de trabalho da capital e do interior, que o fluxo de comércio rolasse, que o mercado completamente mudasse São Paulo, cada vez mais urbana, industrial e com o capital do café financiando as mansões, os palacetes e as indústrias, inclusive dos imigrantes. Então, a gente pode colocar, inclusive, muito dessa questão no início do século XX, de como o café acaba fazendo no limiar da industrialização, como a Liara Aureliano fala muito bem, você ainda tem muitas práticas de fazenda, práticas ainda não burocráticas e financeiras, mas sim muitos empresários industriais que ainda orbitam na mesma lógica do café, que muitas vezes é colocado numa lógica patriarcal, de concentração de terras e às vezes coronelista. Não é à toa que São Paulo, conforme a República proclamada em muitas mãos por paulistas que estão ligados às profissões liberais, ao comércio de café e às várias questões envolvendo todo esse sistema econômico, você tem São Paulo se posicionando cada vez mais, sendo responsável por quase 50% da produção de café do mundo, com Inglaterra e Estados Unidos como seus maiores mercados consumidores, e aí você tem a economia mexendo na política, já que seja no café principalmente, seja na indústria, você tem a economia elegendo vereadores, prefeitos, deputados, senadores e inclusive os presidentes. A gente não tem presidência do café com leite à toa, república do café com leite à toa. E mais importante, conforme São Paulo vai crescendo, isso causa inclusive conflitos, como a Revolução de 30 com Vargas, a de 32 com Vargas de novo, e nada vai se comparar, junto à questão política e econômica, com o que o próprio Vargas, em relação a acalmar os ânimos dos paulistas, e depois para um dos seus herdeiros políticos, Juscelino Kubitschek, promoverem bastante a industrialização de São Paulo com muito capital estatal. E aí São Paulo, que já tem uma questão de indústria muito forte, vai cada vez mais se alicerçar na tecnologia que faz essa cidade ser o que é, o automóvel. As montadoras como General Motors, Ford, Volkswagen, que vão se colocar numa região que vai ser próxima de São Paulo, que é o ABC Paulista. E o mais interessante é que esse ABC Paulista começou longe de São Paulo, como lugares para você fazer as fábricas com o capital de São Paulo, mas depois, conforme São Paulo se urbanizou e a economia ficou muito grande, elas foram aglomeradas, incorporadas por São Paulo, e é justamente nessa questão econômica e urbana que a cidade de São Paulo aglomerou a região do ABC, se tornando essa região metropolitana que engloba mais de 20 milhões de pessoas. E é isso, galera. Isso responde como São Paulo foi de uma pequena vila se tornar uma das principais cidades do planeta, um dos eixos econômicos e industriais do Brasil, assim como um dos eixos dos serviços, uma cidade que respira imigração, uma cidade que respira inclusão, uma cidade que respira desigualdades e muitos problemas em quase 500 anos de história. E acaba sendo essa cidade, floresta de concreto, que não existe amor, que se encontra na São João e na Ipiranga e que talvez seja a verdadeira cidade dos arranha-céus ou a cidade maravilhosa. Talvez melhor que o Rio de Janeiro? Deixe nos comentários. Galera, obrigado por ter chegado até aqui. Toda semana com vídeo novo. Não esquece de se inscrever, dar um like, compartilhar com seus amigos. Espero que tenham gostado dessa história e entendendo as dinâmicas com o forno sobre o tempo. Até lá!